Bom, pessoal, beleza? No videozinho de hoje, então, eu vou dar minha opinião sobre uma pesquisa que saiu recentemente, aí, a Expat Insider 2023, que é uma pesquisa aí que foi feita com imigrantes, né? Americano gosta de falar expat, de expatriado, mas é imigrante. Então, esse Expat Insider aí, ele analisou mais de 170 países e ranqueou eles nos melhores países para se imigrar. Então, eu, como sou um imigrante que é estudante no Japão, vou discutir, né, a posição do ranking do Japão nessa pesquisa aí, e também comparar, né, com outros países e tal. Com essa pesquisa, o Expat Insider 2023, esse ano, teve mais de 12 mil participantes, e aí entre 172 países, e esses participantes estão dentro de 171 nacionalidades. Mas aí, eles pegaram os falsos países, tiveram no total pelo menos 50 comentários. Tipo assim, 50 opiniões, né? Fizeram tipo uma entrevista de satisfação, em diversas categorias, né? Fizeram diversas categorias de opinião, de satisfação. E aí, se um país atinge pelo menos 50 opiniões de diferentes expatriados, né, diferentes imigrantes, eles colocaram o país na lista. Então, no total, deu 53 países, beleza? Só notar que a maioria das pessoas dessa pesquisa, o plano delas é de morar 5 anos ou mais, né, ou até para 100. E a idade média do pessoal aí que participou foi de 46 anos. Mas a maior porcentagem da faixa etária ali foi de 36 a 40 anos. E também notar que a maioria é americano, britânico e alemão. Então, europeu e americano. Não é que nem nós, brasileirão louco. O Japão ficou na posição 44 no ranking total dos 53 países. Algumas posições no topo aí são o México, o México em primeiro. Lembre-se que é viver no país como imigrante, né? Talvez o mexicano não goste do México. Em segundo lugar ficou a Espanha. Quinto lugar, Taiwan, ficou em Portugal. E na minha surpresa, o 15º, o Brasil. Então, o Brasil, para os americanos, país muito bom de se morar, né? E talvez seja um dos motivos do Brasil ranquear tão alto, né? Seja o jeito que a gente trata os gringos. E também, se o gringo ganha em dólar no Brasil, vai viver muito bem, né? Ou talvez no próprio Brasil ele seja pago melhor que os próprios brasileiros, enfim. E depois do Japão, né? O Japão ficou em 44, a Alemanha ficou em 50, e a Noruega em 52. Então, nesse vídeo aqui, né, nós vamos falar sobre o Japão, claro, porque eu moro no Japão, e talvez eu tenha mais experiência do que falar sobre a Alemanha ou Noruega, né, que eu nunca morei lá. Daí eu vou contar um pouco a minha experiência aqui, o porquê eu acho que nessas categorias o pessoal da pesquisa respondeu a um baixo de satisfação. Então, eu vou tentar entender o ponto de vista deles baseado nas minhas experiências. Então, se você tem as suas experiências e discorda do que eu vou falar no vídeo, então deixa um comentário civilizado aqui embaixo, daí a gente pode discutir. Então, vamos falar aqui das categorias que a galera respondeu na pesquisa. Dentro da qualidade de vida, né? As opções de lazer, de viagem, né? Trânsito e mobilidade dentro e fora do país. Como funciona o sistema de saúde, segurança, clima, meio ambiente, facilidade de adaptação no país, da cultura local, como que é a hospitalidade local, se é difícil ou fácil fazer amizades, como é que funciona o trabalho, a carreira lá, como que funciona o equilíbrio, né, entre o trabalho e o lazer, como que é o salário e a segurança trabalhista, né? Como que é a satisfação pessoal no trabalho e dentro do trabalho, claro, né, as finanças, se o cara consegue guardar um dinheiro, se consegue investir com facilidade no país, se consegue transferir moeda fácil de um país para o outro. Nisso tem já a vida digital também, como que é tipo o banking digital e tal. Questão da burocracia, papelada, e na prefeitura e tal. Questão da moradia, se é fácil achar moradia, se é difícil, se na moradia você é bem recebido pros vizinhos ou coisa e tal. E a língua, né? Se é fácil aprender a língua do país ou não. Nessas categorias, você já pode estar pensando como que o Japão se encaixa nisso, né? E eu, pelo menos, já tenho a minha visão enviesada aqui de como que é o Japão. Então, vamos lá. Qualidade de vida do Japão, 12. Opção de lazer, 22. Viagem, trânsito, mobilidade, 13. Sistema de saúde, 7. Segurança, 25. Clima e meio ambiente, 18. Facilidade de adaptação, 44, embaixo. Pertencimento à cultura local, 47. Hospitalidade local para estrangeiros, 36. Fazer amizade e networking, 45. Trabalho e carreira, 38. Trabalho e lazer, 52. Salário e segurança, 28. Cultura trabalhista, 53. Finanças pessoais, 26. Vida digital, 46. Burocracia, 42. Moradia, 31. E, rufem os tambores, a língua do Japão é o último lugar, 53. Não é fácil.
Então, o Japão aí ranqueou bem baixo nessa pesquisa. Então, no geral, aí os americanos não gostam de morar no Japão. E os britânicos também. E, bom, talvez para eles, comparando com outros países que já moraram ou o país de origem deles, né, não seja tão um benefício tão grande assim para eles. Qual os países que a galera mais mora nessa lista foi, primeiro, a Alemanha. Então, a galera mora bastante na Alemanha. Segundo, a Espanha. Terceiro, os Emirados Árabes Unidos. Quarto, Estados Unidos. E aí, nono, Itália. E décimo, Canadá. Então, vamos comentar um pouco aí sobre a minha opinião, né? De por que eu acho que o Japão ranqueou tão baixo na visão da galera que respondeu essa pesquisa. Bom, digamos que a maioria mora em Tóquio, né? Tóquio não é uma cidade fácil de se morar. Começando primeiro pelo alto custo de vida. Tóquio e Osaka, né? O custo de vida ali é gigantesco. O metro quadrado é absurdamente caro. Então, o alimento também está caro agora, de acordo com a inflação aí, a crise. Mas eu acho que isso no mundo inteiro. E às vezes, quando o cara bota na balança, né? Se ele for um imigrante, ele pode pensar, pô, porque eu tô no Japão ganhando, sei lá, uma merreca, se eu posso estar num país que vai me pagar melhor, né? Então tem o custo da oportunidade também. E eu particularmente também penso isso às vezes, tipo, no meu pós-doc eu tô pensando em qual outro país eu vou fazer, porque no Japão aqui o salário não é muito bom, né? Então o aluguel alto, o custo de vida alto, mas com salário não tão alto, né? Então acaba que o alto custo de vida vai ranquear o Japão lá embaixo. Falando em trabalho ainda, tem as longas jornadas de trabalho, né? Quantas vezes aí vocês já viram nossos amigos youtubers que trabalham em fábrica no Japão, que eles dizem trabalhar 14 horas por dia, 16 horas por dia, fazer shift, né? Fazer o turno ali no turno. Eu sou privilegiado nisso, não trabalho em fábrica aqui no Japão, então não consigo nem imaginar como é que o cara consegue trabalhar aí 14 horas por dia, 6 horas seguida no turno alternado de noite. Bom, mas aí não sei se isso aplica nessa pesquisa, na real, né? Mas enfim, mesmo dentro do trabalho mais de escritório, assim, ainda creio que a jornada de trabalho do Japão seja muito alta. Não necessariamente relacionada à produtividade, né? Porque o Japão não é um país tão produtivo, mas que a jornada de trabalho seja longa, né? Fora a cultura, né? Que tem aquela cultura de não poder sair do escritório antes do senpai sair, do chefe sair, todas essas baboseiras aí que tem no Japão. E também a oportunidade de carreira, né? No Japão talvez seja um pouco limitada. Primeiro vai precisar falar a língua, e vamos discutir isso também. E além de precisar falar a língua, pode ser que algumas áreas, tipo, fora ali da engenharia, da tecnologia da informação, programação e tal, seja mais difícil de achar um trabalho. Talvez eles vão preferir um japonês do que um imigrante. Por exemplo, sei lá, um arquiteto, um advogado. Só se for um advogado, vai dar suporte para imigrante em si. Então, a oportunidade de carreira vai ser um pouco limitada também para o imigrante aqui no Japão. Talvez lá nos Estados Unidos não seja tão limitado assim, ou nos Emirados Árabes, por exemplo. Então, fora isso, também tem as diferenças culturais, né? O Japão é um país que é diferença cultural em relação aos países do topo ali, sei lá, tipo Espanha, México. Esses países talvez eles aceitem mais a variedade cultural do que o Japão, que é bem rígido e certinho, né? É toda aquela parada do tatemae japonês, que é a segunda face, assim, né? Quando o cara usa no trabalho, na sociedade, não é aquele sentimento real, né? Bom, falando da língua, né? O japonês é uma das línguas mais difíceis de se aprender do mundo. Então, o cara vem aqui sem falar japonês, tá meio encrencado, né? Acabar ficando na bolha. Se bem que eu falo japonês, também tô na bolha. Mas, realmente, saber japonês vai te dar mais oportunidade, claro. Então, se já é difícil saber de japonês, imagina ser japonês, né? Então, todo documento aí que tu vai preencher na prefeitura e tal, ou até serviço, aplicativo, site, tudo às vezes não tem em inglês, muito menos em português. Então, ser japonês vai ser bem limitado. Como é uma língua muito difícil de aprender, né? Tem os 3 alfabetos e precisa de muitas horas de disciplina para aprender, então isso faz o Japão ranquear lá embaixo. E também a parte da integração social, é difícil fazer amizade com o japonês, mesmo falando japonês. Eu diria que a comunidade é um pouco fechada, né? Talvez eles fazem amizade ali no ensino médio ou durante o curso de graduação da faculdade. E aí essas amizades se mantêm durante um longo período. E aí para fazer amizade que talvez ou tem que participar de um clube ou fazer o curso junto com eles ali. E manter, né, essa amizade, claro. Que talvez por tu ser imigrante aqui, eles pensam, pô, daqui a pouco o cara vai embora, sei lá, daqui a 3 anos o cara vai vazar. Então eu não vou dar muita atenção, sei lá. Mas esse talvez seja o meu viés. Não sei se a parte do desastre natural
levou o Japão a ranquear mais baixo, né? Questão da segurança climática ou, sei lá, tsunami, terremoto, se o cara tem medo disso, né? Acho que em qualquer lugar talvez pode acontecer, ou, claro, menos que outros, tipo no Brasil não vai ter tsunami e terremotos, né? E daí tem, sei lá, enchente, tem deslizamento, então o sistema de saúde do Japão é muito bom, então acho que isso na real favoreceu o Japão a não ser um dos últimos mesmo, porque aqui tem o sistema de saúde nacional, né, que cobre 70% dos custos básicos das consultas, e os hospitais geralmente são muito bons, né, tem aquela velha fama do hospital japonês não ser bom, do médico japonês não ser bom, mas eu não acredito muito nisso. A dificuldade é, então, não falar japonês, né, quando consulta com o médico que não fala japonês, aí fica difícil, né, de tu se comunicar e falar o que tu tá sentindo, né, é o teu problema. Então, a parar de morar no Japão, conseguindo um visto, ou se a capacidade de migrar pra cá, né, assim, ter o visto de permanência ou residência permanente, é bem difícil, né, o Japão é um país fechado aí, mas que ele tá tentando abrir um pouco as portas, as fronteiras, e tem agora, recentemente, ainda tem essa liberação aí do visto para turista, então talvez isso facilite o pessoal vir aqui conhecer o país, decidir se quer morar ou não, né? Claro que morar como turista é bem diferente de morar aqui como profissional. Mas fora isso, acho que é bem difícil conseguir um visto de longa permanência aqui. Tem que ser o cara fera mesmo, High Skilled Professional Visa. Ele é um sistema de pontos, tem que bater 70 pontos para conseguir o visto de residência permanente. E aí precisa ter doutorado, publicação de artigo, muita grana no banco, então não é fácil. O pessoal talvez se incomode aqui no Japão é a falta de diversidade, né? Então, sociedade relativamente homogênea ali, e tem aquele famoso ditado, né? O prego que se destaca é marretado, né? E então, toda vez que tu sai na rua, é tipo como se tivesse um monte de holofote em ti, assim, então isso às vezes cansa, né? Talvez se o cara for, por exemplo, nos Emirados Árabes Unidos, que é 80% da população é imigrante, pode ser 80% dos imigrantes de uma certa nacionalidade, em sua maioria, né? Mesmo assim, todo mundo lá é estrangeiro. Então é tipo, pô, não sou uma agulha no palheiro aqui. Será que essa expressão não vale? Enfim. Voltando à moradia, apesar do metro quadrado ser muito caro, o espaço é limitado. Então, tipo, se tu quer ter uma casona com quintal, vai ter que morar no interior. Se quer morar perto do trabalho, vai ser muito caro para ter uma casa, sei lá, 3, 4 quartos no padrão brasileiro, né? Então isso, talvez o americano aí que tem aquelas casonas com um quintal grande lá, já se sente incomodado, né? Por isso que talvez ranqueou baixo nessa pesquisa aí. O Japão ainda lida com fax aqui, e muita papelada, cara, muita papelada. Burocracia, assim, insuportável. Tem várias histórias aí de burocracia que eu pensei, "Putz, que negócio inútil, né?" Então pode ser bem frustrante para os imigrantes aqui, principalmente se não falarem japonês. O custo do transporte, que é caro também, estacionamento é caro na rua. A gasolina até que é barata, assim, mas sempre pagar estacionamento na rua, as vias expressas, né? Os pedais são caros também. O pessoal aí levou em consideração a opção, tipo assim, de comida, né, culinária. Alguns não se adaptam aí com a culinária japonesa, principalmente se tiver alguma restrição alimentar ou opção alimentar, tipo vegetarianismo, veganismo aí, vai ser bem difícil de tu conseguir achar restaurante aqui no Japão. Então, não é que nem, sei lá, na Europa, que eu imagino que tenha muito mais opções para pessoas que preferem esse tipo de culinária. Então, junta tudo isso, isolamento cultural, país meio fechado, a língua ser muito difícil, as oportunidades não serem tão boas, toda a pressão social, tem também o salário que está um dos mais baixos agora dos países desenvolvidos, né? Então, o risco de oportunidade está no Japão, e a parte também da integração social, né? É difícil fazer amizade, é difícil sentir senso de pertencimento na sociedade japonesa, principalmente se não falar a língua, e o custo de vida, então, isso vai justificar todos os rankings ali que a gente discutiu, né? Então, certamente o Japão oferece aí bastante motivos para se pensar, né? Se vale a pena morar no Japão ou não. Diria que, claro, né? Se você está numa situação difícil no Brasil e o Japão é a única opção que você tem de tentar sair desse ciclo aí vicioso do capitalismo explorador. Então, ser explorado no Japão talvez seja melhor que no Brasil, né? Toda a questão da segurança, qualidade de vida. Então, já que a gente está falando nisso, vamos falar de uns fatores atraentes, né? Claro que a segurança e a taxa baixa de criminalidades no Japão são muito atrativos, principalmente para nós brasileiros, né? Que sofremos violência diariamente. A experiência cultural e rica, né? O Japão tem a história e a cultura única, então, pô, um lugar muito bonito e enriquecedor, né? Para se morar. Se o cara gostar de J-pop, anime, mangá, então vai ser um prato cheio aí para os gamers e otakus. O transporte público é muito bom.
os treinos, tal, apesar de ser um pouco caro, funciona, uma pontualidade excepcional de japonesa, né? Tudo bem limpo, bem cuidado, um banheiro limpo, então isso é muito bom. As cidades também são bem bonitas, a arquitetura, a história, a limpeza. Então, o respeito à propriedade pública e privada no Japão é muito bom, né? A educação de qualidade aqui, imagino que a qualidade média da educação pública assim, é maior que alguns outros países, como por exemplo no Brasil. A natureza do Japão é muito bonita, né? Aí todo mundo sabe as 4 estações, que são bem pitorescas, né? As flores de cerejeiro e tal. Bom, alguns reclamam da comida, falam que a comida é sem graça, sem sal e tal, mas eu gosto da comida japonesa. Então, por isso pode ser um negativo ou um positivo. A questão do serviço, né, do atendimento ao cliente no Japão é muito bom. Pode ser meio fake, assim, falso, mas a qualidade é sempre constante. Então, tu vai ser sempre bem atendido, não vai ter cara bufando, reclamando, gritando, xingando. Sempre o trabalho ali é sempre bem feito. Então, isso para mim é um ponto bem importante no Japão. Alguns falam da tecnologia avançada aqui no Japão. O Japão é um país muito futurístico. Mas eu não acho. Particularmente, eu acho que no Brasil, às vezes, tem muito mais coisa avançada tecnologicamente. Por exemplo, aqui o sistema de banking é horrível. Tipo assim, não consegue fazer uma transferência bancária depois das 6, 7 da noite. Ou tem, tipo, um Nubank, assim, banco digital, que tu faz um Pix na hora, transfere na hora. Tudo leva muito ruim, horas, assim. E é isso, acho que esses são os motivos do Japão ser bom, né? Que eu escolhi morar no Japão, mas claro, também, particularmente, eu vejo o Japão como só o começo, né? Tipo assim, uma catapulta que tu vem pra cá, daí tu tem mais oportunidades e aí tu se catapulta pra outro lugar ali, sei lá. Então, eu tô pensando aí nesses países no meu pós-doutorado. Mas então o Japão como sendo não um ponto final, né, mas um começo pra imigração, pode ser uma boa oportunidade, né? Então é isso. Fechou esse vídeo de hoje. Se vocês gostaram aí do meu comentário sobre essa Expat Insider aí, do ponto de vista de quem mora no Japão, deixa o like e o comentário. Se você concorda, discorda, deixa um comentário civilizado aí. A gente pode discutir mais também, porque você acha que o Japão ranqueou tão baixo, porque você acha que o pessoal prefere morar na Espanha ou no México, ao invés de morar no Japão, principalmente os americanos e os britânicos. Então, é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Segue nós e falou!